sair de casa, vai lá no espelho, pega, veste a roupa, vai lá no espelho, olha no espelho, para ver se está tudo bem. Aí elas falam, não, tá bom. Aí elas saem lá de fora, não é isso? Agora se elas falar, não, essa roupa não está bom, parece que não está legal, o meu cabelo, o meu jeito, aí elas não vão lá de fora, não é isso? Então a nossa mente, o nosso pensamento é um espelho que Deus vai colocar para você investigar, você ver, para depois você sair do lado de fora, depois que você estiver alinhado, vestido, arrumado, você sai e fala, agora sim. Aí as pessoas vão te olhar, glória a Deus para a vida daquele irmão, e não sabe a batalha que você passa dentro da sua mente. E é isso que Deus quer te ensinar essa noite, amém, irmão? Então nós vamos nos preparar para aprender a palavra nesse momento. Presta bastante atenção, não perde a concentração, que Deus vai te ensinar sobre como é esses pensamentos, como é que tem que ser essas batalhas dentro do seu coração. Vamos abrir a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. E quem achou, pode ler. Se vocês quiserem intervir, irmãos, vocês podem levantar a mão, vou passar a oportunidade para vocês, vocês podem perguntar, podem tirar dúvida, podem contribuir falando, não, eu tenho esse pensamento, eu quero me expressar dessa maneira. Aí todos vão aprender uns com os outros, amém? Eu quero que vocês me auxiliem lendo os versículos que eu citar para vocês. O que achar primeiro, falou, achei, levanta a mão e eu vou falar para você ler. Primeiro versículo, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Quem achou, pode ler. Eclesiastes 7, 29. Pode ler. Veja, isto então somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Olha só. Então veja, Salomão, dotado de sabedoria, foi analisar o ser humano e falou, Deus fez o homem bom, mas ele procurou muitas invenções. Procurou muita coisa, ele procurou inventar as coisas, procurou. Aí nessas invenções, nessa ânsia dele colocar para fora o que ele achava que poderia ser bom, ele estragou tudo. Não foi isso? Vamos entender, irmãos, isso é muito sério. Vamos prestar bastante atenção para você não perder a linha de raciocínio. Deus ele falou para Adão e Eva, no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Deixou essa norma para eles. No momento que a serpente apareceu no jardim do Éden, falando, nossa, certamente vocês não vão morrer. Então veio do lado de fora, entrou pelo ouvido, foi para a mente de Adão. Adão olhou o fruto, entrou para a mente dele através do olhar, ele analisou a situação, comparou uma coisa com a outra, comparou a palavra do Senhor com a palavra da serpente e formou a conclusão dele. Aí ele falou, essa fruta parece boa, eu não vejo problema em comer isso não. E foi lá, pegou, comeu. A mulher comeu, né? E Adão pegou da mão da mulher e comeu da fruta também, do conhecimento do bem e do mal. E aí dentro do pensamento do ser humano, com essa invenção dele, de querer desobedecer a Deus, ele se encrencou. Então qual que é a primeira regra que a gente tem nisso daqui? Não inventa não, irmão. Não inventa não, irmão. Não inventa. Procura a palavra, procura conhecer a palavra. Você quer saber mais de Deus? Você quer formular dentro da sua mente uma ideia melhor do que a ideia de Deus para a sua salvação? Você quer saber qual que é o melhor jeito de ter um comportamento com o servo de Deus?
em detrimento da palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz na palavra. Vamos analisar o que a Bíblia diz. Nós precisamos estar atentos ao que a Bíblia diz para você saber. Você não tem condição de avaliar do jeito que tem que ser avaliado. Por quê? Porque o seu coração, quando ele vai inventar as coisas, ele está contaminado pelo pecado. Ó, Isaías, vamos ler primeiro. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. Quem achou o primeiro pode ler. Será que você tem condição de avaliar uma situação e desobedecer a palavra de Deus, achando que vai dar certo? Então, a resposta é não. Não tem condição. Se a Bíblia disser que é uma coisa, não procura desobedecer, não. Porque se Deus ele falou que é daquela maneira, se atende ao que Deus falou, que vai bastar para a sua alma não ser arrastada para fabricar dentro do seu coração um pensamento errado sobre aquele assunto. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. Quem achou pode ler. Bem, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Olha só. Então o que Deus faz? Deus ele olha o que você está pensando sobre o assunto. Aí Deus fala, você sabia que se você não mudar esse pensamento seu vai terminar dessa maneira? Aí Deus ele prepara as coisas para você que vê que daquela maneira que você está pensando não é certo para o seu caminho. E se Deus achar coisa boa dentro do seu coração, pensamento bom, ele vai falar, meu filho, se você fizer dessa maneira vai dar certo. Eu vou te mostrar você fazendo dessa maneira que é o melhor para você. Então Deus ele quer que você tire de dentro do seu pensamento o que é realmente bom. Porque se você perder a batalha dentro do seu coração e começar a pensar coisas ruins, Deus ele vai permitir que você coloque aquilo em prática para você ver o tanto que é ruim aquilo que você quis pensar, quis imaginar para a sua vida. E aí, se o seu pensamento se reter à palavra de Deus e falar, não, Senhor, isso eu não preciso saber, eu não preciso tirar para fora, porque isso é ruim. Então você não precisa de viver as coisas ruins na sua vida. Você vai selecionar as coisas boas e tirar para fora as coisas boas. Você pode escolher coisas boas e viver coisas boas do lado de fora. Mas aí, se tiver coisas ruins, Deus ele não está para te apontar, não, irmão. Você sabia que Deus sabe de tudo que você pensa? Tudo. E Ele fica interferindo toda hora no que você pensa? Atrapalhando você pensar, é isso que Deus faz com você? No momento que você vai pecar, que você vira as costas para Deus dentro do seu coração, Deus ele vai lá interferir no seu pensamento? Ele te entrega, irmão, o seu pensamento. Ele não é invasivo. Ele não invade o seu pensamento para você perder o seu direito de formular o que você quiser dentro da sua mente. E Ele te entregou no seu domínio, na sua liberdade, no controle da sua mente. Por isso que eu estou, pela palavra de Deus, construindo com você o argumento para você mesmo controlar a sua vida. No sentido de você escolher as coisas que devem ser feitas, escolher as coisas que devem ser tiradas para fora
E as coisas que não for boa, fica entre você e Deus. Fica entre você e Deus. Fala, Senhor, eu estou tendo uns pensamentos esquisitos, Senhor. Que pensamento vergonhoso, que pensamento ruim que eu estou tendo, Senhor. Senhor, está difícil. Eu tenho sonho ruim, eu tenho pensamento ruim. Vem tanta coisa na minha mente que não convém um servo de Deus ou uma serva de Deus. Me ajuda, Senhor. Eu quero montar dentro da minha mente. Eu não quero me entregar mais a esse modo de vida errado dentro do meu pensamento. Aí você vai ter o próprio Deus que está dentro do seu pensamento para te ensinar a lidar com aquilo. E Satanás? Ele vai entrar dentro da sua mente? O que vocês acham? Tem pensamento que vem de Satanás para te atrapalhar? Ele não sabe o que você está pensando, mas ele sopra coisa dentro da sua mente. Você sabia que ele coloca pensamento dentro da sua mente? Tem pensamento que é de Satanás? A seta de Satanás. Ele joga seta na mente do ser humano. Você sabia disso, irmão? Isso é muito sério. E aí ele confunde o pensamento do ser humano. Aí se você deixar aquele pensamento reinar dentro de você, e se você tirar aquela ideia para fora, você já está praticando o que ele te sugeriu. E a sua natureza terrena, a sua carne? Como a gente aprendeu nos outros ensinos, que a sua carne ela tem uma concupiscência. O que é a concupiscência que a gente aprendeu? Vocês lembram? É antes do pecado, não é isso? O que é a concupiscência? Desejo desenfreado de desobedecer a Deus. A inclinação para as coisas erradas. A concupiscência é antes do pecado, ela que gera o pecado. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, vamos ler lá para vocês verem. Aí a gente entende que tem pensamento de Satanás e tem pensamento da carne do ser humano, que é produzida por nós mesmos com essa carne que já foi corrompida por causa do pecado de Adão e Eva. Tiago capítulo 1. Vamos ver quem acha primeiro aí. Fala, ninguém sendo tentado, diga que de Deus sou tentado. 13. Ó, 13. Quem achou aí pode ler. O que fala aí? Pode ler, irmãos. Vai praticando a sua leitura. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Aí leu 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. 15. Depois da concupiscência concebido, dá a luz do pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Está vendo só? Então a concupiscência, a sua natureza errada, fabrica aquele pensamento errado. Você analisa, você lembra que eu falei que você tem um autocontrole dos seus pensamentos? Você monitora os seus pensamentos? Você supervisiona o que vem dentro da sua cabeça? Aí vem aquele desejo, aquela vontade, aquele pensamento errado, e você fala, já sei, isso é da minha carne, está vindo essa concupiscência, esse desejo desenfreado de desobedecer a Deus. Aí você fala, mas não pode, eu não posso fazer isso, eu aprendi que a palavra de Deus diz que isso é errado. Aí se você não controlar, aí você se entrega, não é isso? Se entrega para aquele pecado, aí faz o que tem que fazer e é consumado e gera a morte. E é isso que a Bíblia diz. Então tem um pensamento que Satanás sopra,
tem um pensamento que é da sua carne, a inclinação para as coisas erradas, e tem o seu próprio pensamento. Você lembra que você é o supervisor? Aí você fala, eu tenho material aqui infinito aqui de pensamento. Eu posso fabricar pensamentos infinitos. Pode ou não pode, irmãos? Tem limites para você fabricar pensamento? Se você estiver preocupado nisso, você está, às vezes, próximo de dormir, você começa a maquinar dentro do seu pensamento. Aí aparece um pensamento, aparece outro, um emenda com o outro, outro com o outro. Quando você vê que não, 2 horas da manhã, nossa, eu preciso dormir. E o pensamento vem de novo, outro vem de novo. Quando você vê 5 da manhã, você ainda não dormiu. Por quê? Porque se você deixar, os pensamentos vai só chegando. O tempo inteiro. Aí você que tem que falar, não, pensamento, eu não posso mais não, eu tenho que dormir, eu tenho que levantar, eu tenho que viver a minha vida. Se eu ficar só pensando aqui, eu não durmo. E aí, temos uma matéria, uma substância infinita, no sentido do que Deus deu para a gente, que é o ser humano, não como Deus, infinito como Deus, mas Deus ele deu condição para a gente ter pensamentos imensuráveis, muitos pensamentos. Só Deus sabe a capacidade que você tem de pensar. Amém? Vocês estão entendendo até agora? Só que aí tem esse ambiente que você tem que separar o que vem de Satanás e jogar fora, o que vem da carne e jogar fora, e pegar o que você realmente entende que é bom e fabricar o seu pensamento. Fabricar. Você fala, eu quero pensar tudo de amor. Aí você vai fabricando, tirando o pensamento daqui, outro dali de amor. Você fala, nossa, eu quero fabricar um pensamento de bondade. Você vai lá na sua matéria, tira para fora bondade, 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 bondade. Aí será que vai acabar se você quiser passar a sua vida inteira tirando o pensamento de bondade? Será que acaba? Não acaba. A hora que você quiser tirar pensamento de bondade dali, você vai tirar, você vai fabricar. Entendeu? Pensamento de alegria. Rapaz, eu preciso tirar, fabricar pensamento de alegria. Vai lá e tira tudo que é de alegria. Você pode tirar, você pode fabricar. Todos nós temos essa capacidade. Aí tem as enfermidades, não é isso? Tem tipos de enfermidades que trava a alma do ser humano. E aí a gente entende que no mundo espiritual tem as prisões de Satanás. Eu conheci um colega de trabalho que ele entrou em depressão, tentou se matar 8 vezes. Eu fui na casa dele, conversei com ele, ele só falava assim, eu quero morrer. Não conseguia sentir nada de bom e não conseguia pensar coisa diferente disso. Eu falava, não rapaz, vamos passear. Peguei ele, coloquei dentro do carro, levei para ele ver os amigos, chegava com ele em casa, li a palavra de Deus para ele, orava junto com ele, terminava de tudo, ele morreu. Ele se bloqueou, ele estava totalmente bloqueado. Aí eu fui para minha casa, no dia de domingo, umas 12:30, a esposa dele me liga, o fulano de tal acabou de se matar. Pegou uma cordinha na varanda da casa dele, colocou a corda, ele teve que ajoelhar no chão para a corda da altura para ele se enforcar e se matar. Como explica isso? Então tem sim as prisões da mente, prisões de sentimentos. E aí, irmãos, é só mesmo Deus para tirar a pessoa de dentro da prisão, dentro da mente dela. Porque quem que vai conseguir entrar dentro da mente da pessoa? Outra situação que eu presenciei também, uma senhora de 70 e poucos anos de idade, da Assembleia de Deus, do Círculo de Oração, batizada no Espírito Santo de Deus, com mais de 40, 30 anos de casa, na Assembleia de Deus, indo na igreja. Ela foi ficando velha e foi ficando cega. Então a netinha dela levava ela para a igreja,
depois não teve jeito dela ir mais para a igreja, porque ela estava com as vistas ruins. Eles ficaram visitando ela em casa. Eles passaram a não ir mais em casa visitar ela. Aí ela ficou assim pensando que estava incomodando, não queria que ninguém cuidasse dela, porque ela estava se sentindo um peso. Ela foi lá e se matou, sabendo que ia para o inferno, sabendo que ia perder a salvação. Então como explica isso? Dentro da mente dela, ela perdeu a batalha, ela deixou de acreditar, renunciou aos pensamentos, tudo que tinha recebido de Deus, escolheu o pensamento do mal, da morte. Perdeu a batalha na mente, colocou para fora a derrota dela, e realmente aconteceu a derrota. Então isso é sério, irmão. Se você entende essa palavra de hoje, você vai entender que você pode sim tirar de dentro do seu coração, fabricar pensamentos bons, mas você tem que vencer a batalha da sua mente, para você não ser preso na sua mente das coisas ruins. Então vamos ler também, Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Quem achou pode ler. Abre o coração do homem, mas do conselho do Senhor prevalecerá. Muitos propósitos há no coração do homem, mas os conselhos do Senhor prevalecerá ou permanecerá. Se o coração do homem fabricar muita coisa, eu tive uma ideia, eu tive muita coisa para eu realizar, só que eu quero o conselho de Deus. Aí ele pega de Deus aquele conselho, aquele pensamento, e aí ele submete a análise do que ele tirou, do que ele fabricou ali, ao conselho de Deus. Como você descobre o conselho de Deus? Dentro da sua mente. Quem que se voluntaria a responder? Como é que Deus vai te aconselhar dentro da sua mente? Ele pode sugerir para você, te dar uma ideia boa. A Bíblia, glória a Deus, pela palavra dele, ele te lembra um versículo que ele falou. Aí é a ideia de Deus, porque veio o pensamento de Deus na palavra que você leu. O que mais? Como ele fez com Pedro, não é isso? Pedro foi perguntado por Jesus. Jesus perguntou para Pedro: quem que vocês dizem que eu sou? Como foi cantado aqui pela irmã Rose. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi isso que a gente cantou com a irmã Rose? Vocês prestaram atenção na letra do hino? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: isso não foi carne, falou, não foi a inclinação do homem que te revelou, mas foi o próprio Deus que te revelou isso daí. Você foi inspirado pelo Espírito Santo a pensar dessa maneira. Aí o coração dele, naquele momento, ele reconheceu. Aí o próprio Pedro, você lembra que eu falei que Satanás pode setar a pessoa? Jesus ele falou para Pedro: eu tenho que ir para Jerusalém para se cumprir as Escrituras. Aí Pedro falou para Jesus: de modo nenhum, Senhor, o Senhor não pode ir para lá não. Aí o que Jesus falou para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. Repreendeu Pedro, falando que Satanás que estava tendo aquele pensamento no coração dele. Vocês viram só? Então Deus inspirou na mente e Satanás também soprou as coisas erradas. E a carne? Quando vem a ira do coração, uma pessoa irada, o que ela pensa? Fazer o mal, não é isso? Estou com ódio demais no meu coração. Ela quer fazer mal. E quando ela está com raiva de alguém?
Ela quer fazer o quê? Mas quando ela está magoada com alguém, sai pensamento bom quando a pessoa está magoada? Quando ela tem rancor no coração, tem mágoa, sai coisa boa? Tem amargura, uma pessoa amargurada. Já conheceu alguém amargurado? É ruim uma pessoa amargurada, uma pessoa que foi machucada ou teve uma decepção amorosa, aconteceu alguma coisa na vida, não é tão ruim a pessoa fica, parece que esquisita, né, o jeito dela, o jeito de maltratar, de áspero, rancoroso, tem aquela coisa ruim, não é isso? Por quê? Porque aquilo tudo entrou no coração. O que é entrar no coração? Bloqueou aquilo, tirou a proteção e passou a ter. Agora o sentimento envolvendo a formação dos pensamentos. Você lembra que eu falei que tem a matéria, a substância que é de onde tira os pensamentos? O que acontece quando vem esses sentimentos? Eles contaminam a substância que tem para tirar para fora os pensamentos. Você imagina que tem uma água lá, você precisa de fazer alguma coisa, joga alguma coisa amargosa na água. Tudo que você for fazer vai estar amargo. Aí o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo de Deus, ele não tem amargura nenhuma, não tem fel, não tem coisas amargas nele. Por isso que ele foi comparado com uma pomba, né? A palavra de Deus diz, Jesus, ele viu descer sobre ele uma pomba, no sentido de uma pombinha, como se tivesse sem fel nenhum, porque a pomba não tem fel, não tem amargura, não tem rancor no Espírito Santo de Deus. Então tem duas maneiras: você deixa o seu coração ser contaminado com um sentimento ruim, ou você tira o sentimento ruim através do perdão. E é isso que Jesus ensinou, não foi isso? Ele falou: você quer limpar o seu coração? Perdoa, limpa, libera perdão. Libera perdão para essa pessoa, esquece isso daí, releva, deixa para lá, acabou. Ah, mas ele me paga, ela me paga, isso daqui não vai ficar assim não. Desde o dia que eu vi aquele irmão, aquela irmã, meu santo não bateu com ele, não bateu com ela. Como é que você vai ganhar pensamentos bons, fabricar pensamentos bons lá, se você já entra com esse pensamento errado? Você sabe o que é isso? É malícia. O nome de malícia já começa com má. Você fica suspeitando o mal da pessoa. Malícia é suspeitar o mal da pessoa. E a palavra de Deus diz que se tiver amor, o amor não suspeita mal. Então o amor não tem malícia. O amor, você chega e conversa com todo mundo: ô irmão, eu tenho prazer de conversar contigo, vem cá, vamos conversar mais. Chega lá com a irmã: ô irmã, prazer em conversar contigo. Você já viu aqueles irmãos seguros, Chega lá: o que ele está pensando de mim? O que ela está pensando de mim? Ah, eu vou pregar aquela irmã, aquele irmão. O que eles estão pensando de mim? Eu vou ganhar oportunidade na igreja, porque esse irmão está me julgando. Olha o jeito que eles estão pensando de mim. Aí começa a vir o pensamento assim: como é que você vai fazer o seu trabalho? Não é verdade? Eu já sei, eles não estão gostando, eu já sei o que eles estão pensando. Uns estão pensando em ir embora, uns estão pensando que está chato, outros estão pensando nisso, aquilo. Aí eu estou supondo o que você está pensando, e isso não cabe ao ser humano fazer, irmão. Quem é você para adivinhar o pensamento dos outros? A palavra de Deus diz que adivinhação é pecado. Você não está para adivinhar o pensamento de ninguém, não. Você não tem o poder de adivinhar o pensamento de ninguém. Deus não te deu esse poder. Você não pode invadir a cabeça de alguém para saber o que ele está pensando, o que ela está pensando. E ainda que você tivesse esse poder, você poderia compreender errado, porque somente Deus conhece o coração das pessoas. Como o Gabriel leu: eu sou o Senhor, esquadrinho o coração dos pensamentos. Eu vou lá esquadrinhar. É como se você estivesse
um lugar mais grande, você pegasse, transformasse aquele lugar mais grande em quadrinhos mais pequenos para analisar cada pedacinho daqueles quadrinhos do quadro maior. Esquadrinhar é você pegar, formar os quadrinhos ali de tudo, para você saber o que tem dentro, investigar tudo. E o próprio Deus, ele faz isso no coração do ser humano. Então, para nós não perder o raciocínio, como acontece a mudança no coração do ser humano? Como você vai mudar? Como eu vou mudar? É no pensamento, não é isso? Pensamento. Nós vamos começar olhando, investigando, comparando uma coisa com a outra, tirando o que não presta de dentro de nós. Aí, para você fabricar pensamento, você tem que ter a matéria. E a matéria pode estar contaminada com alguma coisa. Se tiver mágoa, rancor, ódio, amargura, você vai tirar pensamento bom dali? Raiva, ódio, tudo é sentimento, não é isso? Então, para você fabricar pensamento, você tem que desvaziar do seu coração sentimentos ruins. E você é capaz de desvaziar do seu coração os pensamentos ruins? Você já viu a pessoa, não gosto daquilo. Falei para a Carol, vamos na praia comigo? Ela não quer ir, eu não gosto. Naquele momento ela não gostava de ir. Mas aí eu falei, vamos comigo. Aí ela falou, então vamos. Aí quando ela foi lá, ela estava rindo, gostou de ir na praia. Não é verdade? Então, às vezes, irmão, você vai ser confundido na caminhada, você vai ser confundido. Às vezes você pensa que aquele sentimento vai determinar o que você vai pensar. E você pode falar, não quero pensar nisso não, eu tenho que sair, eu tenho que viver minha vida, viver o que Deus me deu. Aí você pega e vai tirando aquele pensamento, aquele sentimento ruim, aqueles pensamentos ruins e tirando para fora os pensamentos bons. Amém? Vocês querem perguntar alguma coisa, sugerir alguma coisa até agora? Tem alguma dúvida que vocês querem falar antes da gente continuar? Pode falar, irmãos. Se vocês têm liberdade, aí não fica só eu falando.